Vamos lá, retomando a leitura expositiva de Atos, capítulo 15, 36, ao capítulo 16, versículo 15. Hoje a segunda parte. Nós já lemos, iniciamos essa passagem a semana passada. Eu vou retomar rapidamente aqui a leitura e a ideia aqui. Lembra que Paulo, ele chama Barnabé, Paulo e Barnabé, lembra que eles são os missionários que, enviados pela igreja de Antioquia da Síria, eles começaram a pregar o evangelho em algumas cidades, ali começando na ilha de Chipre, a gente tem visto o mapa, né? E eles então ali pregaram o evangelho, irmãos se converteram, acreditaram no evangelho, acreditaram em Cristo, na ressurreição de Jesus, e depois voltaram então a Antioquia, onde eles tiveram que lidar com uma situação, né, da circuncisão ou não de gentios, como a gente já estudou também, e eu vou relembrar hoje. E depois de um tempo, Paulo fala para Barnabé, nós precisamos revisitar, precisamos dar uma olhada como estão as pessoas, né, os nossos irmãos que aceitaram a palavra do Senhor, que acreditaram no Evangelho. E eles então falaram, então vamos fazer a nossa viagem, a segunda viagem missionária. Só que nós também vimos a semana passada que a hora que eles foram escolher parceiros, Barnabé quis levar João Marcos, que tinha abandonado Paulo e Barnabé na primeira viagem. E Paulo então não quer levar João Marcos, e há um desentendimento entre Paulo e Barnabé, uma desavença entre eles precisam então se separar. Barnabé com João Marcos vai para um lugar, Paulo escolhe Silas, que vai para outro lugar, fazendo então essa segunda viagem missionária de Paulo, tá bom? Então vamos rapidamente ler até onde a gente parou aqui. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé, vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão, né? Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles, desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Então, olha só, o objetivo deles era fortalecer as igrejas no Senhor Jesus, no Evangelho, na palavra, no ensino da palavra. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares. Isso tudo nós já estudamos a semana passada, eu já expliquei, né, na leitura passada, então eu não vou estudar novamente. Por que Paulo circuncida Timóteo, se não havia necessidade da circuncisão mais na nova aliança para salvação? Então isso tudo nós vimos a semana passada, tudo bem? Por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai de Timóteo era grego. E a gente parou aqui, deixa eu tirar essa minha anotação. Nós vamos daqui para frente, então, nós estamos aonde? No capítulo 16, versículo 4. Ao passar pelas cidades, então Paulo e Silas, ao passar pelas cidades, eles entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Então vamos lá, vamos lembrar? Que decisão é essa que Paulo e Silas estão lendo para a igreja na onde eles estão passando? Lembra que, vamos ver o mapinha? Lembra aqui, a viagem de Paulo, a segunda viagem, eles passaram pela Síria, aqui Antioquia, aqui é Síria, tá bom? Passaram aqui por Tarso, que é a Cilícia, onde nós lemos. Depois Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia. Todos esses lugares, até Antioquia da Pisídia,
Paulo e Barnabé tinham pregado o evangelho na primeira viagem. Dali para frente é um campo missionário novo. A partir dali de Troade, Filipos, todas as outras cidades são cidades que eles não tinham ido na primeira viagem. Eles estão abrindo um campo missionário, eles estão agora indo além daquilo que eles tinham ido na primeira viagem. Então eles fortaleciam a igreja, aos irmãos que tinham se convertido na primeira viagem missionária, e eles continuaram a sua caminhada para continuar pregando o evangelho e sendo testemunhas de Cristo até os confins da terra, segundo a ordem de Jesus, tá bom? Então, voltando. Nessas cidades, como eu falei, eles estavam entregando uma decisão do concílio do capítulo 15, concílio de Jerusalém. Lembra que teve uma discussão muito interessante, importante e uma decisão importantíssima a respeito. As pessoas que não são judeus, elas precisam, para ser salvas e para se tornar povo de Deus, aceitar a Jesus, o Cristo, Filho de Deus, e crer em quem Ele é, no Evangelho, na ressurreição, e se circuncidar, e guardar os costumes de Moisés, ou eles precisam somente crer em Cristo. A decisão do concílio apostólico, então, ali em Jerusalém, define que para a salvação dos gentios, eles precisam somente crer em Cristo. Eles não precisam se tornar judeus, se circuncidar, se adequar aos costumes de Moisés, fazer parte da comunidade judaica para serem considerados povo de Deus. Na nova aliança, é considerado povo de Deus aqueles que são salvos pela fé. Tudo bem? Essa decisão, portanto, nós vamos reler a carta. Então, olha lá, eles entregavam aos irmãos as decisões tomadas. Essas decisões estão contidas na carta. Onde está a carta? Aqui, ó, vamos ler. Mandaram por eles a seguinte carta. Aqui, Atos 15, 23. Então, vamos ler a carta. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos gentios. Aqui está o destinatário da carta. Aos gentios de Antioquia, Síria, Cilícia, e é óbvio, os gentios de todos os outros lugares e todas as outras igrejas que eles iam passar. Então, os apóstolos e presbíteros, eles mandam a carta para os gentios. E eles falam assim, visto sabermos que alguns que saíram do nosso meio, sem nenhuma autorização, perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, este Silas agora que vai daqui para frente ser companheiro de viagem missionária de Paulo, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas. Então, Judas e Silas foram incumbidos pelos apóstolos de dizer as mesmas coisas e ler a carta para os gentios das decisões ali tomadas do concílio. E eles continuam na carta, ó, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além destas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem, passem bem, tá? Essa foi a carta, e é esta carta, são essas decisões e estas informações que eles estão lendo em todas as cidades que eles estão agora percorrendo. Então, ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Para quê? Para que eles guardassem estas decisões, para que eles observassem
Isso foi uma normatização, uma doutrina que ficou para nós até hoje. Tudo bem? Assim, as igrejas, elas eram fortalecidas na fé. Gente, o missionário, ele vai, além de pregar o evangelho a não evangelizados, a pessoas não evangelizadas, mas tem também momentos que o missionário, ele é enviado por Deus para fortalecer a igreja, para fortalecer a fé dos irmãos. E cada um tem, né, o seu chamado específico. Tem missionários que andam e percorrem, não necessariamente para pregar o evangelho e abrir campo de novos evangelistas, né, pessoas não evangelizadas. Porque isso, os cristãos que estão no local, eles têm essa incumbência de fazer. Mas alguns são aqui destacados por Deus para ensinar, para fazê-los crescer no conhecimento de Deus, crescer no conhecimento do Evangelho, fortalecê-los na fé, para que a igreja local faça a obra missionária onde eles estão. É óbvio que Paulo e Silas estão abrindo campo em vários lugares e eles estão, sim, né, levando o Evangelho a pessoas novas, a diferentes, em lugares inimagináveis da época, né, para que eles crescem em Jesus como o ungido de Deus, o Filho de Deus que veio salvar a humanidade. Então, as igrejas eram fortalecidas na fé dia a dia e elas aumentavam em número. É necessário a pregação do Evangelho e o ensino do Evangelho para que as pessoas se fortaleçam na fé, ao mesmo tempo que sejam agregadas à comunidade. Então a nossa igreja local, ela precisa crescer na qualidade da fé, mas ao mesmo tempo ela precisa crescer numericamente. Crescer numericamente por quê? Porque pessoas estão se convertendo ao Evangelho. E essas pessoas vão começar a ser agregadas, acolhidas na comunidade e discipuladas. Isso é uma questão vital da igreja, necessária, que deva acontecer constantemente. O discipulado, né, e pessoas novas recebendo o evangelho e querendo fazer parte, portanto, dessa comunidade, né, dessa igreja. Os missionários transmitem às novas igrejas o decreto formal de que os gentios não precisam ser circuncidados, mas devem abandonar sua herança idólatra. A idolatria é inegociável, tá? Eles fornecem instrução básica por meio da pregação e do ensino, que fortalecem as igrejas e promovem, então, o crescimento destas igrejas. Vamos continuar, versículo 6. E eles percorreram a região frígio-gálata. Essa região da Galácia é justamente as igrejas ali de Listra, Icônio, Derbe, que são as igrejas, né, que Paulo escreve, como eu já mencionei algumas vezes, a carta aos Gálatas. Aos moradores da Galácia, Galácia não era uma cidade, era uma região. Então, a região da Frígia e a região da Galácia. Então, eles percorrem essas regiões, tendo sido, olha que interessante aqui, uma informação de Lucas importantíssima, né, e intrigante até. Tendo Paulo e Silas, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Gente, a gente não sabe por quê. Lucas não diz o porquê. O que nós temos que tirar aqui é que o Espírito Santo está à frente da obra missionária. Ele conduz Paulo e Silas aos lugares de prioridade, prioridades do reino, prioridades do próprio Deus. Essas prioridades vão sendo colocadas à frente deles. Nós vamos ver aqui mais de uma situação que o Espírito Santo conduz. Deus dirige Paulo em uma visão aqui, para que ele pregue em determinada região. Nós temos que entender que o maior interessado na missão de Deus é o próprio Deus. Se nós nos colocarmos à disposição para pregar o Evangelho, fazer discípulos, o Espírito Santo vai abrir situações, nos colocar em momentos e situações para testemunharmos de Cristo.
Porque o maior interessado é ele. Nós temos que estar simplesmente disponíveis para quando entendemos aquela situação e sermos colocados em alguns lugares, não nos calarmos. Abrir a nossa boca, então, falar o que devemos falar de Cristo e do Evangelho. Nessa situação, eles foram impedidos pelo Espírito de pregar, né, a palavra na província da Ásia. Eu vou mostrar onde fica mais ou menos aqui, na época. Chegando perto de Mísia, eles tentaram ir para outra região, chamada região da Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não permitiu Paulo e Silas nem pregar na Ásia e nem na Bitínia. Então, nós não sabemos como eles foram impedidos. Mas nós sabemos que eles identificaram que quem estava impedindo ou se impedindo de avançar na região da Ásia e da Bitínia era o próprio Espírito Santo de Deus. E isso é registrado por Lucas, mostrando, portanto, a soberania de Deus na missão de Deus, né, e na missão que Jesus nos dá como colaboradores de Deus, que é pregar o Evangelho e fazer discípulos. Então, nesse momento de ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, Paulo e Silas estavam cumprindo esse mandamento. Então, no momento que estão indo, eles são dirigidos pelo Espírito. Eles decidem, vamos lá na Ásia, Silas, vamos pregar lá, vamos pregar na Bitínia. E o Espírito Santo impede Paulo e Silas por alguma situação, provavelmente por questões de prioridade de Deus em regiões que eles queriam antes da Bitínia e da Ásia. Que nós vamos ver que é isso que vai acontecer logo à frente. Tinha uma região que, por algum motivo, era uma prioridade de Deus, era uma urgência de Deus que o Evangelho fosse levado a eles. Se Paulo e Silas fossem para a Ásia e Bitínia, ia demorar muito tempo até chegar àquela região que talvez, por um motivo soberano de Deus, era mais imediato dentro do plano de expansão da missão e do reino de Deus. A região aqui que a gente está falando, ó, eles estavam indo para cá, ó, mais ou menos aqui, nessa região aqui, ó, à direita da Antioquia, um pouquinho mais para frente, fica essa Ásia. E mais para a direita, aqui para cima, a Bitínia. Então eles queriam, né, sair daquela região que eles estavam, né, como eles seguiram passagem de Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, eles queriam ir para a região da Ásia e ir para a Bitínia. E não acontece isso, né? Eles vão para Troade. E lá em Troade, Paulo tem uma visão, tá? Importante visão, que destina Paulo e Silas para uma região também importante do Império Romano, possivelmente, inclusive, preparando Paulo para a missão dele em Roma. Isso é muito interessante, né? Você vê como o Espírito Santo está na frente de todo o campo missionário ali. Então, contornado Mísia, eles foram a Troade. À noite, lá em Troade, aqui em Troade, ó, aqui, ó. Agora, já em Troade, à noite Paulo teve uma visão. Vamos lá, antes de continuarmos a leitura. Essa é a segunda de 6 visões de Paulo que Atos registra. A forma que Lucas apresenta a comunicação e direção de Deus revela seu poder e a ausência de ambiguidade. Deus está dirigindo a missão. Deus está colocando Paulo e Silas e todos aqueles que se dispõem a servir a Deus, a colocar-nos no lugar correto dentro da missão e no lugar exato que Deus nos quer naquele momento. Essa visão, gente, que ele vai ter, que nós vamos ler, é bem diferente das outras. Ela inclui um clamor aqui, né? Alguém vai clamar socorro na visão. Um clamor por socorro de uma terra e um povo desprovidos do Evangelho. Promete receptividade para a pregação das boas novas. As Escrituras afirmam
que somente Deus pode atender a esse clamor por socorro e conceder salvação. Aqui também, daqui para frente, eu não vou me deter tanto aqui, mas eu quero que você preste atenção. Lucas vai começar a narrar na primeira pessoa do plural, chamada, quem estuda o livro de Atos, as sessões nós. Nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, e nós fomos. Porque agora, a partir desse momento, Lucas começa a fazer parte das viagens e ele começa também a ser companheiro de viagem de Paulo. Tá? Isso é interessante. Então, a partir de agora, a partir do momento que começa ele falar nessa primeira pessoa do plural, e ele se inclui então no relato, ele é participante, testemunha ocular das viagens ali. Tá? Isso é importante deixar claro aí também. Vamos lá então, gente. Olha lá o que acontece, a visão. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e rogava, suplicava: passe a Macedônia, Paulo, né? Passe a Macedônia e nos ajude. Socorro, nós precisamos, né, da salvação. Nós precisamos ser ajudados. E a ajuda que Paulo pode dar é o quê? O Evangelho, a salvação de Cristo, que nós temos que entender. Só Deus pode atender esse tipo de clamor. Por algum motivo, então, o Espírito Santo impede Paulo e Silas de ir para a Ásia, impede de irem para a Bitínia, eles vão para Troade. Troade, Paulo tem essa visão, e a Macedônia vai ficar aqui, ó. Eles estão aqui em Troade, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, eles estão aqui em Troade. E a Macedônia é essa região aqui, ó, de cima. A Macedônia é a atual Europa. Tudo bem? Atual Europa. Então o Evangelho vai entrar na Europa a partir de Paulo e Silas e a partir de um clamor de um homem da Europa, da Macedônia, que aparece numa visão. Nós não sabemos se é realmente um homem que está clamando ajuda, que Deus permite que Paulo tenha uma visão com ele orando e clamando. Nós não sabemos exatamente esse mistério de como isso acontece. O que a gente sabe é que Paulo identifica que esse é um clamor de um homem que precisa do Evangelho e ele percebe, ele entende que Deus está querendo atender o clamor do homem da Macedônia, não para ajudar só o homem. Você percebe que a oração é ajuda-nos. Como que diz assim, ajuda o nosso povo. Nós precisamos. E Paulo vai, portanto, e Silas, juntos agora, destinaram o Evangelho para a região da Macedônia. E nós sabemos que a Europa depois se torna um polo de cristãos e do cristianismo, né? É um centro depois do cristianismo, da onde Paulo está pregando ali o Evangelho a partir daqui de Atos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos, olha lá, nós procuramos. Quem que está falando isso? Lucas. Lucas já agora, a partir desse momento, ali de Troade, já está junto com Paulo e Silas na viagem. Tá certo? Então, procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus, nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então esse clamor por ajuda desse homem, tanto Paulo, Silas, Lucas e quem mais estivesse ali com eles, eles entendem que é um clamor que Deus permite eles ouvirem, que Deus quer atender e socorrer aquela região da Macedônia, e socorrer com o quê? Com o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Só o Evangelho é o poder de Deus para salvar a humanidade. E é dessa forma que eles podiam, então, ajudar a Macedônia, né? É dessa forma que a igreja tem a responsabilidade de ajudar a humanidade, pregando, anunciando a mensagem, a boa notícia
de que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, que ressuscitou, que reconcilia todo aquele que crer com Deus e que vai nos ressuscitar para uma vida eterna, num reino eterno. Meu irmão, esse é o evangelho que nós temos que anunciar e explicar às pessoas o que tudo isso significa para que elas creiam de fato na pessoa e na obra de Cristo. E esse evangelho, então, ia ser anunciado ali na Macedônia. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. São cidades ali vizinhas, antes deles chegarem em Filipos. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia. Então, olha, a primeira cidade, primeiro distrito romano na região ali é o distrito de Filipos. Olha ali onde fica. Aqui, ó, eles estavam em Troade e eles vão para Filipos. Quem mora em Filipos são os filipenses. Quando Paulo está em outra cidade, depois de algum tempo, ele escreve a sua carta aos filipenses. Quando ele escreve a sua carta aos filipenses, Paulo estava preso. E preso ali ele escreve, uma das cartas que ele escreve preso é a cidade de Filipos, aos cristãos da cidade de Filipos, portanto aos filipenses, o livro que tem na sua Bíblia. Abra a Bíblia em Filipenses, né? É justamente a carta que o apóstolo Paulo está escrevendo aos irmãos que moram na cidade de Filipos, uma colônia romana importantíssima da região da Macedônia. Tudo bem? Dali fomos a Filipos, cidade de Macedônia, primeiro distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias, Paulo diz. Lucas, né, está contando. Não se demoram, mas partem de imediato para a Europa e chegam a Filipos. A cidade havia sido fundada como colônia romana e povoada por veteranos para comemorar a vitória decisiva de Otaviano, posteriormente César Augusto, ali na Guerra Civil contra os assassinos de Júlio César. Um pouquinho da história. Roma, gente, criava, o Império Romano, né, criava colônias romanas para aliviar a superlotação na capital, né, da cidade, propagar valores romanos pelo mundo afora. Então, o Império Romano tinha sua capital. E ele começava a estabelecer colônias romanas, tanto para aliviar a superpopulação, como para estender o seu império para outras regiões, estender a sua forma de governo, os valores. Essa forma de ver o império tem muito a ver com o reino de Deus. O reino de Deus tem a sua sede, mas através dos seus embaixadores, Deus quer criar colônias do reino de Deus na terra e estender, portanto, os seus valores do reino. É muito interessante essa analogia, né, do Império Romano que os próprios apóstolos, Paulo faz, relacionado ao reino de Deus. E quem estabelece o governo não é César, mas é o Kyrios, Jesus, o Senhor dos senhores, que é Jesus. E é ele quem quer estabelecer agora colônias do seu reino em cada cidade onde os missionários estão pregando o evangelho. O reino de Deus chega e não mais somente o Império Romano. Olha que interessante, né? A cidade tinha organizações e instituições políticas, a cidade de Filipos, semelhantes às de Roma. Então, olha uma observação. A ida de Paulo à Macedônia é, de certa forma, preparativo, uma preparação para a sua ida à capital do Império. Ele começa a perceber e né, se ambientar ali culturalmente com as instituições políticas, os termos, né, os soldados que estavam ali, que estavam aposentados, que moravam ali na cidade de Filipos como colônia romana. É uma das cidades mais romanas que tem, a não ser Roma, é a cidade de Filipos, tá certo? E Paulo vai então se ambientando porque ele tinha que chegar lá em Roma, na cidade de Roma, o centro, a capital do Império. No sábado saímos da cidade para a beira do rio. Então Paulo fala que a gente, lá na cidade, lá de Filipos,
A gente sai para a beira do rio onde nos pareceu haver um lugar de oração. Toda a cidade que Paulo e Silas, Lucas, os discípulos iam, eles procuravam sempre uma sinagoga, tá certo? Sempre. Eles queriam começar a pregação do evangelho na sinagoga, que era um local já aberto a ouvir as coisas de Deus. E assentando-nos, falamos às mulheres. Nesse lugar de oração, eles encontraram só mulheres que haviam se reunido ali. Isso é uma questão cultural também. Olha lá, costuma-se argumentar que Filipos tinha uma população judaica pequena para se reunir 10 homens necessários para formar uma sinagoga. Mas lugar de oração também é uma expressão usada para a sinagoga. É possível que somente mulheres estivessem lá, porque homens e mulheres se reuniam em horários diferentes. Então o culto à beira do rio facilita as lavagens cerimoniais com água corrente. Como membros de uma religião estrangeira, os judeus não tinham permissão de estabelecer um local de culto dentro dos muros da cidade. O que explica porque os missionários foram procurados lá do lado de fora, das portas da cidade, na beira do rio, onde eles se estabeleceram, portanto, um lugar de oração próprio, inclusive, para lavagens cerimoniais que os judeus faziam. Tudo bem? Então ele encontra ali mulheres e eles pregam o evangelho para essas mulheres. Não tem problema nenhum ali. Não, tinha que ser homem, não. Elas pregam para as mulheres. Certa mulher ali, importante mulher, agora em Atos, chamada Lídia, ela era natural ali da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, mulher que já era temente a Deus. Olha o que Lucas fala, ela estava escutando a gente, nos escutava. O Senhor, então Jesus ali, o Senhor, Deus, abriu o coração dela. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então Paulo e Silas, Lucas, e tivesse mais alguém, talvez Timóteo, eles foram ali para um lugar de oração, encontraram mulheres, no momento de reunião das mulheres ali naquela sinagoga à beira do rio de Filipos, pregaram o evangelho. Uma das mulheres se destaca como uma mulher importante, vendedora de púrpura, temente a Deus. Deus abre o coração de Lídia para acreditar e crer na pregação de Paulo e Silas ali. Depois dela ser batizada, tinha rio, tinha tudo ali para ser batizada, estava tudo pronto. Então ela crê no evangelho, já é batizada, ela e toda a casa dela, nos fez esse pedido. Ela faz um pedido para Paulo, Silas, Lucas, os companheiros ali missionários. Olha o que ela pede para eles. Se vocês acham, eu vou parafrasear aqui, depois eu leio. Se vocês acham que eu sou fiel a Deus, se vocês acham que eu sou uma pessoa digna, por que digno? Porque eu vou ler agora Mateus. Entrem, se hospedem na minha casa. Fiquem na minha casa. Deixe eu ter a honra e o privilégio de ceder a minha hospedagem para vocês, que são aqueles que estão portando a mensagem do evangelho que me salvou. Lídia abre a casa dela a estes homens, e na verdade ela pede para que eles a considerem digna da hospedagem, fiel ao Senhor, ao ponto dela se tornar então a anfitriã ali e hospedar esses homens, esses missionários. Então, se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E parece que ela insistiu ao ponto lá que o Lucas fala, e ela nos constrangeu a isso. Ela insiste com eles para que eles fossem recebidos ali na casa dela. Eu vou fazer uma observação, a gente já está quase encerrando, mas olha só. Lídia, ela é uma comerciante de produtos de púrpura e vem de Tiatira, cidade conhecida por sua indústria de tinturas. Os ricos, gente, na época se vestiam de púrpura. Inclusive a púrpura era uma cor dos mantos reais. Supostamente, Lídia tem boa situação financeira, graças então à sua ocupação, aos seus negócios. Ao que parece, ela não tem marido e ela é, então,
a cabeça da casa, do seu lar ali. A identificação de Lídia como temente a Deus indica que ela havia se convertido de seu passado pagão para o judaísmo, ainda não para o evangelho. Apesar de ser temente a Deus, para Lídia ser salva, ela precisava do evangelho. Nós lemos isso com Cornélio. Eu estou repetindo isso aqui. Não basta pessoas crerem em Deus para ser salvas. Elas precisam crer no evangelho. Tem pessoas que acreditam que Deus existe, mas acreditar que Deus existe não é o suficiente para nos reconciliar com Deus. Isso que nós precisamos entender. Biblicamente não é suficiente. O que é suficiente é crer na mensagem do Evangelho, entender a mensagem do Evangelho, a pessoa e a obra de Cristo ressurreto. Quando eu acredito nisso, me identifico e me vejo perdoado por Ele, salvo pela obra dele, aí então eu sou salvo. Não basta ser temente a Deus. Essa mulher era temente a Deus, mas ela precisava do Evangelho para ser salva. Tá claro isso para vocês? Eu espero que esteja. Cornélio era um homem bom, um homem de oração, um homem temente a Deus, um homem que Deus ouvia a oração dele, que Deus se agradava com as ofertas e a esmola, o cuidado que ele tinha com os necessitados, mas ele não era salvo. Ele precisou que Pedro pregasse o Evangelho a ele para que ele fosse salvo. O que pode salvar é a mensagem do Evangelho, meu irmão. Por isso a necessidade de nós cristãos sabemos o que é o Evangelho com clareza e abrimos a nossa mente, o nosso coração para falarmos: eis-me aqui, Senhor, para anunciar essa mensagem à pessoa que o Senhor colocar na minha frente e me dá essa oportunidade ali para falar. Eu vou falar e pregar o Evangelho, e depois de pregar eu vou acompanhar essas pessoas para que elas cresçam no conhecimento do Evangelho e de Cristo, tá bom? Deus já estava trabalhando em sua vida. Ela pertence à classe de gentios que aceitam prontamente a mensagem a respeito do Senhor Jesus ao ouvi-la. Mais uma vez, o agente da fé é o Senhor, que abre o coração da Lídia, para que ela cresça. Gente, por mais que a gente pregue, ninguém vai crer se o Espírito Santo não fizer uma obra no coração da pessoa. Não vai. Nós precisamos que o Espírito Santo ilumine nosso entendimento, nosso coração, para a gente entender o Evangelho. Então, você não é convocado para convencer as pessoas que o Evangelho é verdade. Isso você não vai conseguir fazer, certo? Você é convocado a pregar, a anunciar, falar, abrir sua boca e falar: o Evangelho é isso, isso, isso. Se a pessoa vai crer ou não, já não pertence a nós. Isso é um ato dela com Deus, Deus com ela. É Deus que abre o coração da Lídia e de todas as pessoas para que elas entendam e creiam no Evangelho. O nosso papel é proclamar o Evangelho, tá bom? Quando ela é batizada, oferece, como a gente falou, hospitalidade aos missionários. Tem recursos, Ela tem recursos financeiros para fazê-lo, mas também ela é persuasiva em convencê-los a hospedar-se com ela. A hospitalidade que ela oferece aos judeus e o fato deles aceitarem ressalta que as prescrições a respeito da pureza e impurezas cerimoniais já se tornaram irrelevantes. Lembra que judeu não entrava na casa de gentil. Paulo, como judeu, e Silas, como judeu, já não se importavam mais. Por quê? Porque todo gentil convertido ao Evangelho era considerado povo de Deus, portanto, irmãos. E aí eles entraram na casa dessa mulher. O Evangelho é oferecido a todos e cria um vínculo entre entre todos os que creem em Cristo. O Evangelho cria um vínculo entre todos os que creem em Cristo. Para sermos unidos como um corpo, um povo, uma família, só o Evangelho pode fazer isso. É ele que cria um vínculo de fé entre nós e nos aproxima, porque cremos no mesmo Cristo, na mesma pessoa, no Cristo ressurreto e que vai voltar. Para encerrar, eu quero só fazer uma observação aqui.
que até isso é exatamente o que Jesus tinha ensinado lá atrás para os discípulos, quando ele envia os 12, lá em Mateus 10, 11, olha só o que Jesus fala. Aqui, ó, Jesus envia os seus discípulos, né, antes dele morrer, ele dá algumas instruções, e eles falam, olha, vai, né, faça isso e tal, cure os enfermos, ressuscitem mortos e tal. E lá no versículo 11 diz assim, e em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno. Quando você for lá para a cidade de Derbe, Paulo, né? Quando você for lá para a cidade de Listra, quando você for lá para Troade, lá para Filipos, vocês vão precisar encontrar a pessoa digna. Quem é a pessoa digna? É a pessoa temente a Deus, pronta para ouvir o Evangelho. É a pessoa que Deus já preparou como ponto de referência naquela região, que vai abrir a sua vida, a sua casa, para ser um ponto de entrada, né, do reino de Deus naquela região. E esse é um processo, gente, que Deus ensina para evangelizar, para a gente estabelecer outras regiões de evangelização. Então, qualquer aldeia, cidade, entra lá e você vai procurar quem nelas é digno. E aí, depois que achar, fiquem ali até saírem daquele lugar. Então, fique na casa do digno, na casa daquela pessoa, até vocês forem embora. Então, a hora que vocês vão para a casa de Lídia, que agora é fiel ao Senhor, é digna de hospedá-los e é digna de receber o Evangelho e se tornar uma sede missionária, a casa dela, de expansão do Evangelho, fique ali até vocês irem embora da cidade. Né? E aí, ao entrarem na casa, saúdem-na. Né? Se a casa for digna, de novo, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, a casa não for digna, quer dizer, se a casa estiver fechada e as pessoas fechadas para ouvir o Evangelho, não estiverem prontas, preparadas por Deus, o solo não estiver adubado e prontinho, né? Que a paz de vocês, olha lá, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser receber nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó, né, dos pés. Considerem não dignos, imundos e não merecedores da pérola do Evangelho. Tá? Gente, isso é um processo que Jesus ensinou os 12, os 70, os discípulos aprenderam, e Paulo e Silas, Barnabé, todos estão fazendo exatamente isso. Com a leitura de Atos, nós vamos ver que isso vai acontecer em Tessalônica, em Éfeso, em Corinto. Eles vão sempre achar a pessoa de honra, o digno, o fiel ao Senhor, que já estava preparado pelo próprio Deus para receber o Evangelho e se tornar a base do reino de Deus naquela região. Né? É muito interessante essa dinâmica. Isso é uma coisa que o próprio Espírito Santo vai fazer. Tudo bem? Encerramos aqui, então, essa passagem de hoje, vendo aqui como o Espírito Santo, né, o próprio Deus, é soberano na missão. Ele destina Paulo e Silas, não permite que eles vão para a Ásia, nem para a Bitínia. Lá em Troade dão uma visão, eles vão para Macedônia, primeira cidade, cidade de Filipos. Ali em Filipos eles encontram uma mulher digna, de honra, que abre a sua casa como fiel ao Senhor para hospedar esses missionários, e ali se torna então a igreja, né, na casa de Lídia, onde o Evangelho vai ser pregado a ela, a família, aos vizinhos, as pessoas que ela vai atrás, e ela vai começar a chamar, venham ouvir o Evangelho, vamos estar juntos. Paulo e Silas estão pregando o Evangelho, e ela com certeza é usada por Deus para que o Evangelho chegue à região e a vários lugares da cidade de Filipos. Tá bom? Deus abençoe vocês, meus irmãos. Até quinta que vem.